Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Endrigo e hoje a gente vai falar sobre séries temporais. Essa é a segunda aula. Se você não viu a primeira, volta lá. Eu vou deixar o cartão em algum lugar aqui do vídeo. É só você clicar e você ver o primeiro vídeo primeiro. Beleza? Isso aí, vamos lá. Primeiro, antes a gente vai falar sobre alguns métodos que eles chamam de simples, porque eles são um método bem simplificado mesmo para você estimar, fazer o forecast dos valores. O método de naive, ele simplesmente vai repetir o último valor. Então aqui você está vendo a série temporal, ela está variando, chegou nesse valor, vou fazer o forecast, vai ser uma linha reta. É como se sempre repetisse o último mês, por exemplo, o último valor que você tem. E aí tem um pouquinho melhor, que é o S-Naive, que seria o Seasonal Navy. Ele vai repetir o último, considerando a sazonalidade. Então, se a sua série tem sazonalidade anual, é como se ele repetisse o mês do último ano. Então, o janeiro que você está fazendo a previsão vai ser igual ao janeiro do último ano, fevereiro e por aí vai. Então, ele vai seguindo aquelas variações mês a mês. O min, ele simplesmente vai tirar a média de todos os valores. Então aqui você tem a série que está variando. Qual que é a média? Aqui no meio. Então vai ter mês que vai errar para cima, para baixo, para cima, para baixo, por aí vai. E o drift, que ele seria um pouquinho melhor com séries com tendência. Você vai pegar a diferença entre a primeira e a última observação. Então aqui nesse exemplo meu que eu fiz, você está com uma tendência de crescimento. Se eu pegar do último primeiro e vai fazer como se seguisse crescimento ali, esse crescimento até o final, ou se estiver caindo, vai caindo, se estiver estacionário, vai ser uma linha reta, né? São bem simples, né? O próprio nome já diz. E como você avalia se essa sua precisão, essa sua projeção está legal ou não? Tem várias medidas de erros, eu vou citar algumas delas aqui. Tem o ME, que seria o Mean Error, que seria o erro médio, simplesmente pegar cada valor, o previsto menos o real, e dividir pelo total de observações que você está fazendo para frente. E tem o MAE, que seria Mean Absolute Error. Ele é um pouquinho melhor que esse aqui, porque ele vai considerar, quando o erro for negativo, ele faz o módulo. Então não corre o risco de, por exemplo, nesse caso aqui que você está errando para cima e para baixo, você errou para cima, errou para baixo, você tira. E aí chega no final, você tem um erro bem próximo de zero, você fala, nossa, está muito bom. Só que quando você vai olhar o MAE aqui, não é tão bom assim. Tem o RMSE, que seria o Root Mean Square Error, que seria o desvio padrão total. Você tiraria o erro ao quadrado e tira a raiz dele e faz a média, né? Faz a média e tira a raiz quadrada de tudo isso. O MPE, que seria Mean Percentage Error, que aí você estaria calculando o erro de forma percentual de cada avaliação sua. E o MAP, que é uma média muito usada, que seria o Mean Absolute Percentage Error. É parecido com o MPE, só que você faz o erro absoluto. Então, quando dá negativo, você faz um módulo. Esse erro, ele daria o quantos por cento você está errando para mais ou para menos a cada observação, a cada projeção. Tem também o TIC, que é um índice do Tile Inequality Coefficient, que vai de 0 a 1 e quanto menor, melhor. E o ACF1, que seria a autocorrelação dos resíduos, que o nome em inglês seria o First Order Autocorrelation Function. Agora, sobre os métodos clássicos, né? A gente tem dois, tem o ARIMA e a suavização exponencial, a CES, né? Vou falar um pouquinho da suavização exponencial primeiro. A gente tem o CES, que seria a suavização exponencial simples. Ela vai dar um peso maior para uma observação mais recente. Por exemplo, aqui a forecast do T mais 1 vai ser um alfa vezes a avaliação anterior, mais 1 menos alfa vezes o forecast anterior. E o forecast do primeiro vai ser igual à primeira observação. E esse alfa ele vai variar de 0 a 1. Então é como se o último aqui, que nem eu falei, sempre está com peso maior. Para fazer isso no R, você vai falar modelo CES, a sua time series, vírgula H e o número que você quer projetar para frente. Aqui no exemplo eu coloquei 3, pode ser quantos você quiser. Lembrando, quanto mais para frente, mais você vai estar errando. Para você pegar os dados do modelo, você vai fazer, que nem eu coloquei aqui, o meu nome é modelo, cifrão model. Ele vai te dar os dados aqui dos valores, alfa, enfim. Se você quiser a previsão, modelo cifrão fitted. Aí ele vai te dar as previsões. Só que isso aqui não é muito bom para uma série com tendência, porque ele vai para infinito ou menos infinito, como o alfa aqui, né? E tem uma evolução, que é o SH, que seria a suavização exponencial de Holt, que
funciona para séries com tendências lineares, né? O problema dele é que nem eu falei, a tendência vai para o infinito. O modelo você vai fazer igual ao Holt, sua time series, aqui era Cs, né? Aqui é Holt, sua série temporal H e a quantidade que você quer prever. Se você quiser fazer um Holt amortecido, você pode colocar Holt time series H damped, que seria a variável se você quer amortecimento ou não, T, que é true, e o valor do φ que você quer fazer a amortização. Aqui nesse exemplo estou colocando 0,9. Tem aí uma outra evolução, que é o modelo suavização exponencial do Holt-Winters, que ele serve para séries que tenham tendência e sazonalidade. Ele pode ser do tipo aditivo e multiplicativo. Como faz no R, né? O aditivo HW, que seria o Holt-Winters, sua série temporal, quantos você quer prever, que seria o H, seasonal additive. Para fazer o multiplicativo é a mesma coisa, só que seasonal multiplicative. Uma outra maneira de você fazer as previsões de séries temporais seria os modelos ETS, que seria erro, tendência e sazonalidade. Você faz no R modelo ETS, recebe ETS, sua time series, model, e aí você vai colocar 3 letras, que é o tipo de modelo que você quer. Como funcionam essas letras? Tanto o erro, a tendência e a sazonalidade pode ser A, que seria o método aditivo, pode ser M, que seria o multiplicativo, e além disso, do A e do M, você pode colocar um Dzinho, que seria um AD ou MD, que seria o aditivo damped, né, amortecido, ou multiplicativo damped, que seria o amortecido. Ou N, que seria nenhum, então se a série não tem tendência ou N sazonalidade, põe o N. Ou o Z, que é o... Se você não sabe como é, você pode jogar o Z, que seria automático. Ou seja, o sistema calcula a melhor formatação do erro, da tendência e da sazonalidade. Então aqui nesse exemplo, se você colocar time series model ZZZ, ele vai calcular de todas essas possibilidades qual a melhor se ajusta aos seus dados. Para fazer predição, previsões, aqui no caso, vai receber forecast.ets, o seu modelo aqui do mesmo nome, né? H e a quantidade que você quer. Aqui N, né? Pode ser 1, 2, 3, enfim. E para você medir a acurácia do modelo, você pode usar accuracy, as previsões, né? Então aqui é o modelo cifrão min e os dados reais. Lembrando que aqui você pode colocar antes 2 pontos e forecast para usar o accuracy do pacote forecast. Aí você fez o seu modelo, viu a previsão, viu o erro. Esse modelo é ajustável ou não? Você pode usar, né? Então tem um teste de Young Box, que ele vai medir a autocorrelação dos resíduos. A hipótese nula dele, a zero, é que os resíduos são IID, são independentes e igualmente distribuídos, o que é bom. E a hipótese alternativa é que eles não são independentes e igualmente distribuídos, ou seja, tem falha nos seus ajustes. Para fazer esse teste, vai colocar box.test, modelo ETS, cifrão os resíduos, né? O modelo que você fez cifrão os resíduos, log igual a 1, type igual a C, né? Aí abre parênteses aqui entre as Young Box, que aí ele vai fazer o teste de Young Box e você vai ver pelo p-valor se você aceita a hipótese básica ou se você vai para a hipótese alternativa. Quando você vai fazer uma projeção, pode ser interessante você separar a sua série temporal em 2 bases, treino e teste. Para você separar, você vai usar a função window, time series, start, aí você põe o ano e o mês que você começa a sua série de treino e o final, o ano e o mês que você termina a sua base de treino. Na sua base de teste, você vai pegar o mês imediatamente superior, né, depois do final da sua base de treino, e até o final da sua série temporal. O ideal aqui é separar talvez uns 20% para teste e 80% para treino, ou se você tem uma série bem maior, você pode deixar o último ano que você vai prever e pegar tudo para trás, né? 2, 3, 4, 5 mais anos para trás para fazer a base de treino, tá? Continuando, o outro tipo de modelo são os modelos ARIMA, que foram criados pelos Box e o Jenkins. Ele fala ARIMA PDQ, né? Eu já vou explicar cada uma dessas letrinhas. Esses modelos eles são robustos. Se tiver um outlier, né, valores, é melhor você remover antes, tem uma fórmula que é time series clean, né? E como que ele funciona, né? Na verdade são vários tipos de modelos ARIMA, né? A parte AR é uma parte que ela cuida da autorregressão.
né, que ele tem o índice P. O que é isso? É a relação entre cada período. Por exemplo, um modelo só AR1, ele seria o Y, que você está prevendo do tempo, vai ser um φ vezes o valor anterior mais um erro. Né? Então, ele está sempre com relação ao anterior. Se for AR2, ele vai ver o anterior mais um φ2 vezes YT menos 2. Né? Então, ele está olhando os dois últimos valores. Pode ser 3, pode ser quantos precisarem, né? A parte I é uma parte, os integrados, né? Autorregressivo integrado, que é o índice D, é que ele faz a diferenciação. O que é isso? Ele vai pegar o seu um valor menos o anterior, um valor menos o anterior. Isso você precisa fazer se a sua série não for estacionária. Eu já vou explicar o que é isso. Se a sua série tem uma tendência crescente, primeiro a gente faz a integração dela, né? Tira um valor do outro para transformar ela em estacionária e poder usar e melhor os modelos ARIMA. E a última parte que é a MA, que seria de médias móveis, ou seja, são modelos autorregressivos integrados de médias móveis. Médias móveis é a letrinha Q e ela vai avaliar o erro, a influência do erro na sua próxima previsão. Por exemplo, MA1, eu estou falando que o Y é em função do erro atual, menos aqui um θ, o erro anterior, da visualização anterior. E aí a gente pode fazer a ARIMA, tipo 100 seria a mesma coisa que o AR1. ARIMA 001 seria a mesma coisa que o MA1. E que nem eu falei, a questão da integração, né? O teste de estacionariedade, né? Se a série é estacionária, a média e a autocovariância ela é constante no tempo. E, que nem eu falei, séries com tendências geralmente não são estacionárias. Né? Como a gente sabe se a série é estacionária ou não? A gente tem 3 testes. Né? Tem o teste KPSS, que é o Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin. A hipótese básica dela, o H0, a série é estacionária e a alternativa não é estacionária. Para fazer teste, o R, que é o pacote urca.kpss, e a sua série temporal. E aí você vai ver, vai dar um summary desse teste. Né? Ele vai te dar uma estatística é N e vai te dar os valores críticos para 10%, 5%, 2,5% e 1% de confiança ali, né? E aí, por exemplo, se o N for menor que o valor crítico, por exemplo, para 5%, você vai aceitar o H0. Então, você aceita o H0 para 95% de confiança. E aí agora tem os outros testes, eles têm as hipóteses, são diferentes. O Dickey-Fuller é o mais usado, que nem eu falei, são diferentes. Aqui o H0 é não estacionário e o H1 estacionário. Mesma coisa para o teste de Phillips-Perron. H0, sua série não estacionária, H1 estacionária. No Dickey-Fuller, você vai fazer teste.ur, pacote urca, .df, Dickey-Fuller, time series. Se der aqui, você vai olhar a probabilidade maior que T do zleg1, vai dar um valor. Se esse valor for menor que 0,05, a série, né, você rejeita H0, ela é estacionária para 95% de confiança. E o Phillips-Perron, para fazer o teste pp phillips-perron.test time series. Mesma coisa, se o valor n for menor que 0,05, você vai rejeitar a hipótese básica e aceitar a alternativa que ela é estacionária para 95% de confiança. Como que você encontra, né, esses valores P, D e Q? O D é o mais fácil, tem esse teste de estacionariedade. Se você fizer N diffs, FFS, a sua time series, ele vai dar um número. Esse número é quantas diferenciações você precisa para transformar sua série em estacionária. Então pode ser 1, 2, até mais, mas geralmente é 1 ou 2 aqui no máximo. Né? E os valores de P e Q, né? Que nem eu falei, da parte autorregressiva e da parte de médias móveis. Você vai usar os gráficos aqui de PACF, né? Ou que seria da autocorrelação parcial, e ACF, que seria da função de autocorrelação. Aqui eu fiz alguns exemplos de gráfico e vou explicar. A função de autocorrelação padrão, né, de uma série ARP, ela vai decair exponencialmente para zero e ou ter uma senoide amortecida. Então, por exemplo, aqui, uma AR1, ela tem um valor 1 aqui, que esse valor, essas duas linhazinhas aqui, se ele é criticamente relevante. Então, geralmente o primeiro valor passa e ela vai decaindo e depois ela fica aqui numa senoide. E essa é uma curva infinita, ela nunca termina, ela vai
decair para o zero, aí pode ficar oscilando ali em torno do zero. E a FAQ padrão, ela vai ter uma curva não infinita e você vai ter o valor significativo até a defasagem P. Nesse caso que eu falei, o AR1, você vai ver aqui, são várias retazinhas para cima e para baixo, aí você vai ter um valor aqui passando dessa linha aqui dos valores críticos, então você sabe que é um AR1. E ainda como isso aqui está para cima, o primeiro φ vai ser positivo. Se tiver um para cima e um para baixo, vai ter um AR1, vai ser um AR2, um valor φ positivo e um valor φ negativo. As séries MA, né, as médias móveis de Q. A FAQ vai ser não infinita, você vai ter valor significativo até a defasagem Q. Então aqui, por exemplo, você vai ter aqui um valor aqui e um outro valor aqui quase passando, né? Mas o MA1 só o primeiro aqui que passa mesmo. Às vezes ele até encosta na borda, passa um pouquinho, mas você não considera, né? E a FAQ parcial, ele vai ser uma curva infinita que ele vai decair exponencialmente para zero, que nem aqui. Você vai ter alguns valores sendo significativos e ele vai depois oscilando aqui bem pouquinho, indo quase para zero, né? E uma função arma, né, que seria ou um arima 101, né? Ela vai ser uma curva, a FAQ padrão, ela é infinita e ela vai decair para zero depois do índice Q menos P. Esse é um detalhe que o professor não falou na aula, tá? Presta atenção. Então aqui ela, tá vendo? Ela tá com uma curva exponencial, ela tem um valor aqui só positivo e vai decaindo, né? Que seria uma a R1 e MA1, né? Então só tem um valor aqui relevante. E a FAQ parcial, ela vai decair exponencialmente para zero, né? Então tem aqui um valor só significante e depois ela vai oscilando aqui. Ah, eu fiz aqui, você olha o gráfico e tenta ver qual que é o valor de P, o valor de P e Q, porque o D você já pegou pelo NDIPS. Só que tem um jeito muito mais fácil de fazer isso, que é o que você vai usar na prática. Tem a função, o modelo, né, enfim, o que você quiser chamar, auto.arima e a sua time series. O que ele vai fazer? Ele vai testar todos os modelos Arima e vai te dar o que melhor se ajusta aos pontos. Então ele vai falar, ó, seu resultado vai ser Arima 101 ou 102 ou 210, enfim, ele já vai te dar o resultado pronto de todos os possíveis ali, qual que melhor se ajusta aos seus dados. Que é o jeito mais fácil de fazer. Então, na dúvida, auto.arima. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar os vídeos. Se você gostou, curte, compartilhe e se inscreve no canal para os próximos vídeos. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.